Concepção divina de César Maharaj, né? Prabhupada, né, Prabhupada Ocidente tinha um lugar na Bhagavat Press em Krishnanagar, né, onde ele estava publicando o Chaitanya Charitamrita, né? Esse passatempo é muito lindo, né? Havia um cavaleiro, Rama Gopal Babu, que era um mestre, né, um direito, assim, que era gerente de lá. Ele era um homem muito bom, educado e respeitado. Ele me disse que uma vez ele foi à imprensa e lá Prabhupada estava lendo uma parte específica do Chaitanya Charitamrita, onde a Vrindavan Lila é mencionada. Nessa sessão, Krishna foi para Mathura e Lalita Devi, como representante das Gopis, se aproximou de Krishna lá. Ela está descrevendo a posição de estava descrevendo a posição de Radharani castigando Krishna. Alguma poesia talvez tenha sido escrita pelo próprio Prabhupada. Ele estava vendo a parte específica daquela porção que estava na imprensa, né? Que estava impressa ali. Rama Gopal Babu me disse que olhou para o rosto de Prabhupada e viu tantas impressões faciais de diferentes tipos indo e vindo, e ele as estava suprimindo. Automaticamente, muitos sentimentos eram visíveis em seu rosto, mas Prabhupada estava tentando ao máximo suprimi-las. Rama Gopala Babu disse: percebi isso em seu rosto e me tornei seu discípulo. Este incidente o trouxe aos pés de lótus de Prabhupada. Tais sentimentos eram visíveis em seu rosto quando ele estava corrigindo aquela parte do Chaitanya Charitamrita, né? Ele estava tentando o seu melhor para suprimir essas emoções no ambiente público desfavorável, não só o Siddhanta. Rama Gopala diz: mas aquela demonstração de expressão pessoal em seu rosto, os sentimentos que encontrei nele, isso me levou aos seus pés. Essa morada de elevado sentimento. Claro, é que Prabhupada Siddhanta, ele tinha muito... Bom, ele era o servo de Srimati Radharani. Esse é o ponto, né? Então, quando ele mesmo, na maioria das vezes, ele não falava de Irada, ele não tocava o nome de Irada, ou mesmo ele evitava, né, ficar aí discursando sobre Irada. Ele não fazia isso, justamente por causa do que está contando Sri Sri Maharaj. Ele se transformava, né? Ou seja, uma pessoa pode... Igual, por exemplo, a gente conheceu alguns devotos, né? E até sannyasis, né, de uma determinada missão, que eles tinham muito assim a fã, né, em falar de Irada, falar dos passatempos de Irada, né, enfim, coisas assim desse tipo, assim, muito raça-lila, muita coisa, só falavam coisas desse tipo. Mas o que a gente via que o comportamento deles não era um comportamento adequado a quem está absorto, né, no Radha Bhava. Ou seja, não era, né? Ou seja, apesar que falavam tópicos assim de uma maneira muito eloquente, né? E tinham o Siddhanta assim, bem afiadinho, assim, no sentido, né, de poder citar versos e tudo, né? Bom, eles estavam, quando não estavam, né, ou seja, nas suas atividades diárias, eles não se comportavam de uma maneira de quem tem um apego por Radha, né? Porque a gente via muita luxúria, a gente via uso de drogas, imagina, uso assim, de entorpecentes, uso de bebidas, coisas absurdas, a gente viu isso assim, com os próprios olhos, né? Então não é uma coisa tão fácil, tão barata assim, você falar Radha, Radha, Radha. Até uma vez foi interessante porque teve um sannyasi que ele vai dar uma palestra e enfim, ele começa a falar, em algum momento ele pede para diminuir a luz, né? Assim, como aquela coisa, né? Apaga a luz para eu te ver melhor. Uma coisa assim, diminui a luz, né? Para que fique tudo mais romântico, para que os tópicos gerados possam, né, ser mais assim, né? Uma coisa assim, desse jeito. Enfim, a gente estava participando, né, e com um pouco de medo, porque a gente sempre escutou, né, tantas coisas que nos poderiam causar dano à nossa prática espiritual, né, se fala de Irada de uma maneira muito, enfim.
que esses são tópicos que a gente seguindo mais essa linha de Prabhupada Bhaktisiddhanta e Sri Maharaj, que são bem assim, né? Pujala Ragapata Gaurava Bangi, Matala Harijan Vishaya Rangi. Ou seja, você coloca esses tópicos assim, né? Bem elevados, né? Então a gente ficou com medo, né? A gente ficou assim, né? Tremendo na base. Mas até um devoto mais experiente comigo, ele falou assim, não se preocupa, ele não tem realização para causar nenhuma... o Harikata dele não vai perturbar a nossa mente, porque não tem tanta realização assim. Então isso me fez pensar realmente o quão perigoso que isso é. Por exemplo, se você pega às vezes um devoto, né, que tem já teve uma prática muito longa, ele tem muita realização assim, né, e de repente ele se desvia e começa a falar desses tópicos de uma maneira equivocada, isso pode causar muito mais dano. Agora, se você pega lá um devoto, sei lá, no caso do sannyasi, que estava falando de irada, mas depois que saiu, começou a comer batata frita, tomar sorvete, então realmente não é tanto problemático assim, né? Mas o fato é que Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele se perturbava muito quando ele falava de irado, ou quando ele tinha alguma coisa relacionada a algum evento relacionado a Radharani, né? Então ele se transformava muito, como a gente viu aqui, né? Ele ficava vermelho ali, né? A gente entende, por exemplo, que o Srimad Bhagavatam, um dos motivos que no Srimad Bhagavatam não tem, né, o nome de irada, é porque Shukadeva Goswami não podia falar de irada. Quando ele falasse de irada, ele podia cair em êxtase, desmaiar, e aí se imagina ele desmaiar. Parikshit Maharaj tinha 7 dias de vida. Imagina, se ele fica desmaiado, sei lá, 1 dia, 2 dias, já era. Não ia ter o Bhagavatam, né? Então, por isso, não era proibido falar Radha, era proibido mesmo, né? Esse foi um dos motivos, né? Mas, é claro, essas almas assim, que estão muito relacionadas à Radha, elas têm essa preocupação de não falar disso, de não expor isso. Não é uma coisa que você possa falar numa assembleia para pessoas desqualificadas. Claro que você pode falar, e o Maharaj ele explica isso, que você pode falar, mas quando você fala de Radha, você tem que entender que é algo com muito cuidado, né? Que você às vezes você tem que ser obrigado a falar sobre isso, né? Às vezes você tem que falar, mas não é uma coisa para ser falada para pessoas desqualificadas. Isso não. Você pode falar para uma assembleia que é qualificada, né?